Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre os bancos mudando particularmente aí suas recomendações de neutro da Vale para a recomendação de compra do papel e ainda estipula aqui um preço-alvo. Então o Itaú BBA, particularmente, eles recomendam então a compra do papel, prevendo então um preço-alvo de R$ 94. Ainda estipulam aqui um potencial de alta de 15%. Então, de fato, os bancos começam aí ter uma expectativa positiva em relação aos papéis que vem caindo fortemente há alguns meses. E aí eles estipulam que o papel está entre 25% a 30% aqui de desconto e se torna uma oportunidade. Outro ponto interessante é que o BTG Pactual também recomenda o papel, a compra do papel, basicamente prevendo aí uma melhora no cenário também de minério de ferro. Então, o BTG eles estipulam que o papel está barato, sendo negociado aqui a 4,5 vezes o EV/EBITDA da empresa, e que mostra que esse indicador está barato, de fato. E aí eles estipulam também que o papel está interessante nas cotações aqui de quase R$ 70. Então, quando a matéria foi publicada, as cotações aqui para o BTG Pactual, que essa matéria é a mais recente, a empresa estava cotada a R$ 69,68. Quando houve a publicação dessa matéria e a indicação de recomendação de compra do Itaú BBA para a compra de Vale, foi no mês de março, ou seja, vamos olhar também quanto a empresa estava valendo nessa época. E aí, se a gente pegar o gráfico, então, já acumula então 26,72% no ano, chegando aos patamares aqui de R$ 65,51. Então, o Itaú BBA, lá no meados de março, ou seja, o papel estava na casa dos R$ 80, e se a gente ver, desde lá já acumula uma queda de 20%. E aí, se a gente pegar então a última recomendação, que é do BTG Pactual, onde o papel estava cotado a quase R$ 70, a gente vê que esse papel ele teve já uma leve queda em relação à publicação da matéria. Então é muito importante que você tenha critérios estabelecidos da sua regra de investimento, porque à medida que você vai observando notícias de analistas indicando compra de um papel, você vai lá e compra só porque houve essa indicação e você começa a observar quedas nesses papéis, como por exemplo no caso do Itaú, que recomendou compra nos patamares de R$ 80 e já acumula aí mais de 20% de queda. Então, se você não souber o que está fazendo, ao ver o papel caindo 20%, provavelmente se você for iniciante, você irá vender esses papéis e não irá olhar o cenário mais interessante, que é o papel ficando cada vez mais atrativo em relação ao que a empresa pode proporcionar. E aí, se a gente observar alguns pontos da empresa, e só lembrando a vocês que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, a gente vai ver que a empresa vem caindo nos seus papéis e não é à toa. Se a gente pegar aqui, os resultados da empresa vêm caindo fortemente em relação ao primeiro TRI de 2023 versus o primeiro TRI de 2022, que foi uma queda robusta nos seus resultados. Então, o fluxo de caixa aqui da empresa caiu no primeiro trimestre de 2022 de 6,3 bilhões para 3,6 bilhões no primeiro TRI de 2023. Então, não é à toa que vai existir essa correlação de cotações versus o lucro. Então, o mercado tende a precificar os resultados da empresa no médio a longo prazo. Em relação aqui à Vale, a gente observa que o mercado precifica muito bem. Então, quando o papel ele sobe, a gente vê que acompanha aqui os resultados da empresa. Então, se a gente pegar, por exemplo, o lucro líquido da empresa de 2011 até 2015, houve o quê? Uma queda nos seus resultados. Consequentemente, aqui na linha mais amarela escura, a gente vai ver queda também nas cotações. Os lucros voltaram a subir, ou seja, começou a empresa a reportar lucros, as cotações também tendem a disparar, como dispararam. E aí, novamente, a empresa reporta queda nos resultados e, consequentemente, as cotações também caíram. Então, de fato, o que você deve avaliar é se essa queda nos resultados são pontuais, como foi em 2021, e aí a empresa volta a crescer novamente, ou se ela, de fato, está perdendo os fundamentos, aí sim não vale a pena entrar. Então, se o resultado caiu pontualmente, ou seja, algum cenário fez com que afetasse os resultados naquele momento, aí pode se tornar uma grande oportunidade. E, basicamente, o que aconteceu na derrubada dos resultados da Vale foi justamente os efeitos aqui de preços que caíram bastante nesse cenário. Então, se a gente pegar ali as fortes chuvas que aconteceu no norte, onde impediu a frotas de exportar minério de ferro, isso mexeu bastante com os resultados da empresa, especialmente ali para a China. Então, se a gente vê também, outro indicador é que os preços caíram. Então, se a gente pegar em relação ao preço atual de vendas em dólar por tonelada,
está atualmente entre 108,6 dólares, onde lá atrás a gente já viu isso sendo precificado a 125,50 cents. Então, 125 dólares em relação ao atual, que é de 108 dólares. E aí um ponto interessante que eu vou mostrar para vocês é a correlação entre o preço do minério de ferro com as cotações da Vale. Então, observe esse gráfico aqui das cotações do minério de ferro e vamos pegar o gráfico também dos últimos 5 anos da Vale. Agora, olhe atentamente esse gráfico da Vale, onde houve aqui uma subida entre 2020 a 2021. E aí, vamos olhar agora o gráfico do minério de ferro também no mesmo período. E aí vocês observam que tem essa mesma correlação de subida. E aí o preço do minério de ferro despencou. O que é que a gente vai observar no gráfico da Vale? A gente vê que também despencou as cotações no mesmo período. Novamente subiu e depois caiu. O que é que a gente vai observar no gráfico, então, do minério de ferro? A gente vê que seguiu a mesma frequência. Então subiu o preço do minério de ferro, as cotações da Vale disparou. Novamente caiu, o que é que aconteceu? Caiu novamente. E aí tem aqui uma leve subida, ou seja, em 2023, o que é que a gente observa com as cotações da Vale nesse período? Também ensaiou aqui uma leve subida e depois caiu novamente nesses últimos meses. O que é que a gente observa com o preço do minério de ferro nos últimos meses? Também caiu. Então agora eles acreditam que essa frequência de nova subida nos preços pode então puxar o papel então para uma valorização de 15, 20, 30%. Então essa é a correlação do preço da commodity que vai influenciar consequentemente no resultado da empresa. Então é muito forte e é muito interessante você que investe na Vale acompanhar então esse gráfico aqui da cotação do minério de ferro em relação ao preço comercializado internacionalmente. E aí voltando, o que é que a gente vai observar? Que a empresa ainda assim gera um bom fluxo de caixa, onde a empresa entrega valor para os seus acionistas. Isso, de fato, é muito importante e interessante vermos uma empresa focada em entregar valor para o acionista, onde a gente vê que a empresa ela gerou um caixa de geração de valor para o acionista, tanto na recompra de ações, ou seja, foi gasto aí, ou melhor, devolvido para o acionista, 768 milhões de dólares em recompra de ações. Isso vai levar valor para o sócio da empresa. E também distribuição de dividendos de quase 1,8 bilhões de dólares. Então, de fato, a empresa ela fortifica seu compromisso em entregar valor ao seu acionista. E se a gente observar, já estamos aqui no terceiro programa de recompra de ações, onde a empresa, se pegarmos aqui a quantidade de ações que a empresa já recomprou, contando 100% aqui do terceiro programa em andamento finalizado, a gente vai ver que é quase 20% de recompra das ações da Vale. Então estamos falando de fato uma política de recompra de ações muito interessante e robusta para entregar valor para o acionista. E neste momento que começou esse terceiro programa em abril de 2022, a empresa já adquiriu 47% dessas ações. Então ainda tem 53% aí de ações para serem compradas e basicamente a empresa, quando ela abre um programa desse, ela infere ou ela acredita que seus papéis estão baratos para poder adquirir essas ações, porque a empresa não vai abrir um programa de recompra de ações e começar a comprar o seu papel a R$100, R$200, sendo que ela acha que está caro e aí vai torrar dinheiro à toa. Então, de fato, isso é um indicador que a empresa sim pode estar interessante e esse programa vai entregar muito valor ao acionista. Além disso, eles têm um programa de dividendos bem definido e o que a gente observa é que nessa política de dividendos a empresa ela vai pagar 2 parcelas anuais, ou seja, ela vai distribuir semestralmente e isso será de acordo com a apuração dos resultados do primeiro e do segundo semestre da empresa. E a primeira parcela será paga em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente. Então, isso aqui dá previsibilidade ao acionista, onde ele já sabe quando irá receber o primeiro pagamento do dividendo e também o segundo pagamento do dividendo. É de fato um bom ativo que vai dar previsibilidade tanto no retorno em dividendos, como também na política de recompra de ações. E aí outro ponto que a gente vai observar é justamente alguns indicadores da Vale, que vai nos mostrar se a empresa é interessante ou não. Se a gente pegar em relação ao dividendo yield atual, estamos falando de 8,71%. Então a empresa, nesses patamares, pegando os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, temos aí um dividendo yield de 8,71%. Então, de fato, a empresa pode te entregar esse resultado nessas cotações que tendem, então, a ter melhores resultados no médio prazo, já entre 2024 e 2025.
Aí a gente observa que a margem é muito boa, é de quase 40% a margem líquida. Então, a cada R$100, R$ 38,57 é lucro líquido aqui da empresa. A rentabilidade é absurda, de 43,44%, e o crescimento de lucros nos últimos 5 anos foi de 36,13% e das suas receitas de 15,85%. Então, essa otimização operacional da empresa está fazendo a empresa ficar cada vez mais lucrativa e reduzindo aqui os custos da empresa. Isso faz com que ela tenha mais eficiência. E a dívida da empresa está muito equilibrada, representa apenas 0,22, ou seja, representa apenas 22% do seu patrimônio líquido, e em menos de um ano a empresa consegue quitar toda a sua dívida. E aí, de fato, a empresa está muito interessante. Se a gente pegar, então, o seu valor intrínseco, a gente vai ver que, neste momento, a empresa apresenta uma margem de segurança de 29%. Isso quer dizer que ela está 29% abaixo do seu valor intrínseco final, que, segundo o meu cálculo de Benjamin Graham com a fórmula ajustada, é de R$ 84,81. Então, nesses patamares de R$ 65, você está adquirindo um ativo aqui com quase 30% de desconto. E se a gente pegar aquele ativo, quando ele estava na casa dos R$ 81, que é quando o Itaú BBA recomendou a compra do papel, a gente vê que o papel estava aqui dentro da minha fórmula com 5% de margem de segurança. Então é por isso que você deve estabelecer regras claras de investimento, como por exemplo, a minha 30% de margem de segurança mínima para o papel que eu pretendo ficar para o resto da minha vida, e em empresa de oportunidade que apresente margem de segurança mínima de 50%. Já o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Vale aqui é uma empresa muito interessante e que neste momento está com 65 reais, mais ou menos, arredondando, e ela apresenta uma margem de segurança de 30%, ou seja, ela está barata 30% abaixo do seu valor intrínseco. E ela entraria na minha carteira do canal como uma empresa de oportunidade para o longo prazo. Então, de fato, é uma empresa muito boa, muito interessante e que, de fato, neste momento está ficando muito interessante. Se a empresa chegar aos patamares aqui de R$60, vocês observem que a margem de segurança vai ficar praticamente alta e a empresa se tornando aqui uma barganha dentro da bolsa. Então, nesses momentos em que a bolsa dispara, vem disparando aí, onde as cotações do Banco do Brasil aumentaram, outros ativos dispararam, a gente vê então a Vale despencando, se tornando aqui uma oportunidade. Então, sempre que vocês observarem a bolsa disparando, vocês têm que entender que a bolsa não representa todos os ativos, ou seja, vai existir sempre oportunidade, tanto na alta quanto na baixa, você vai encontrar oportunidade dentro da bolsa de valores. Então, fiquem sempre atentos a esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.